Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar nesse vídeo como fazer a instalação e configuração do Samba. Vamos utilizar o Ubuntu Server 14.04.3. Não vou entrar em detalhes sobre a instalação do Ubuntu, já que esta é bem simples. Também vou considerar que a sua rede está funcionando corretamente. Instalar o Samba é bem simples. Vamos executar o seguinte comando. O comando libpan-smb PASS, que é executado aqui, ele é utilizado para habilitar o administrador de sistema a migrar as senhas de usuários do Unix para o banco de dados utilizado pelo Samba. Lib. Executar o comando, vai pedir a senha. Depois que tudo for instalado, atualize o sistema e aplique os patches de segurança da seguinte forma. Aqui estamos executando o comando update. Pronto. O próximo passo é utilizarmos o comando upgrade da seguinte forma. Aceita. Quando ele terminar, o Samba já vai estar instalado. Todos os arquivos de configuração dele ficam na seguinte pasta: /etc/samba. O principal arquivo de configuração do Samba é o smb.conf. No nosso caso, vamos estar renomeando este arquivo, pois ele está cheio de explicações sobre cada uma das opções suportadas pelo sistema. Esse tipo de arquivo é bastante valioso no futuro você desejar tirar alguma dúvida sobre a configuração do seu sistema ou mesmo fazer com que o serviço volte a ser executado com as configurações padrões. Então, vamos renomear da seguinte forma. Vamos adicionar um ponto original ao nome do arquivo. Ok. Agora, vamos criar nosso arquivo de configuração. Eu utilizarei o editor Nano. Vocês podem ficar à vontade de escolher o de suas preferências. No Samba, as configurações são feitas da seguinte forma: diretiva igual ao valor. Aqui nós vamos começar criando nosso nome de domínio. E ele será feito da seguinte forma. Vamos definir o nosso domínio com o nome teste. Pronto. Agora vamos modificar nossas opções de segurança. Essa opção é muito importante no Samba, pois ela vai informar o cliente como autenticar. Se essa opção não for configurada corretamente, nada é controlado pelo Samba vai funcionar muito bem. Há duas formas de configurar essa opção: com o user ou o share. No nosso caso, nós vamos utilizar o user. O modo user é o mais simples dos dois e é também o padrão do Samba. Assim que a máquina tenta se conectar ao servidor, ela envia uma requisição para iniciar uma associação de segurança entre o Samba e a estação cliente. Até aqui,
servidor pode se basear apenas no nome da máquina e na combinação usuário/senha que foi enviado para ele. Nada mais. Agora, vamos definir alguns parâmetros que irão dizer como o domínio irá funcionar. O primeiro deles é este cara aqui, ó. Essa opção faz com que o Samba ofereça o serviço de autenticação através da rede. Vamos colocar como sim. Yes. A próxima opção é o Logon Path, onde configura o diretório no servidor, onde todos os perfis dos usuários do domínio serão armazenados. Vamos configurá-lo da seguinte forma. Aqui, o %n e o %1 são dois marcadores especiais que serão substituídos pelo diretório do servidor Wins e pelo nome do usuário fornecido ao cliente. Agora, vamos definir o Logon Drive, que define a letra de drive que a estação cliente vai usar para mapear o diretório home do usuário, que está armazenado no servidor. Tenha certeza que essa letra que você escolher aqui estará disponível em todos os clientes da rede. Ok? Vamos lá então. Logon Drive. Sacar. A opção Logon Home define qual será o diretório definido como o home do cliente. Uma boa opção é logon home igual %n, %u. Vamos configurar agora a nossa opção de logon script. Você já deve ter visto que, em alguns casos, quando o usuário loga em um domínio, um script é automaticamente executado no sistema, mapeando as unidades, executa programas, instala impressoras e assim por diante. No Samba, esse script é definido através dessa opção, o logon script. Aqui vamos utilizar ele da seguinte forma. Vou colocar uma percentagem U. Esse U seria o nome do usuário tentando se logar. E o nome do arquivo, batch. Claro que este script não vai ser criado pelo Samba. Depois que você terminar a configuração do servidor, analise o que será necessário executar automaticamente no cliente sempre que ele se logar e crie um script de acordo. O script deve ser colocado dentro do compartilhamento netlogon, que nós criaremos mais adiante. Obviamente, neste script você deve usar os comandos do Windows, nunca comandos que funcionariam no Samba. A não ser, claro, que todos os seus clientes sejam Linux, aí a história muda. Você pode definir um script diferente para cada máquina ou usuário da sua rede. Para que uma máquina possa ser adicionada ao domínio, uma conta deve ser criada no servidor antes que o cliente tente se registrar. Para o Linux, na verdade, isso é apenas mais uma conta de usuário, e adicionaremos da seguinte forma. Sempre que você for adicionar uma conta para uma máquina, não se esqueça de usar o cifrão no final do nome. Ao contrário dos usuários, quando adicionar uma máquina com o usuário no servidor, esse deve ser identificado com o cifrão ao final. Veremos como fazer isso mais adiante. Agora vamos criar os compartilhamentos. Até aqui, tudo o que fizemos foi configurar o servidor para fazer com que ele rode como um controlador de domínio. Nessa seção, nós vamos criar os compartilhamentos necessários para que a sua rede funcione corretamente. Primeiro, vamos fazer com que o servidor compartilhe todos os diretórios home, que serão mapeados no drive H2, conforme a configuração que fizemos anteriormente. Para isso, crie uma seção no final do arquivo smb.conf como a seguinte, que iremos fazer. O homes dá o nome ao compartilhamento. Este mesmo será exibido no cliente quando ele listar todos os compartilhamentos existentes no servidor. Comente é um comentário pertinente sobre a finalidade daquele compartilhamento. Esse comentário será exibido quando o usuário acessar o ambiente de rede. No nosso caso, vamos colocar diretório home do usuário.
Essa opção, quando setada para No, vai impedir que o usuário consiga ver os outros diretórios home existentes no sistema. Essa opção define se o usuário poderá apenas ler o conteúdo no diretório. Com o valor que colocamos acima, o usuário poderá ler e escrever neste diretório. Essa opção define a máscara de permissões, que será atribuída automaticamente ao arquivo criado pelo usuário neste diretório. E essa opção é o mesmo que o item anterior, porém, essa se aplica apenas aos diretórios. Já essa opção define quais usuários terão permissão para acessar este diretório. Neste caso, nós definimos neste serviço, que é substituído pelo nome do usuário. Agora os usuários já podem mapear o diretório pessoal deles no H2. Vamos agora definir outro compartilhamento importante para o bom funcionamento do domínio, o NetLogon. A estrutura dele não muda muito da que usamos para o Homes. Lembra-se da configuração anterior que fizemos para o Logon Script, onde o percentual u.bat é o nome do nosso arquivo? Então, vamos configurá-lo aqui agora no NetLogon. Como acessar esse arquivo de script? Faremos da seguinte forma. Criamos o NetLogon, um comentário, servidor de scripts. Agora vamos colocar o caminho do arquivo da seguinte forma. /home /netlogon. Será necessário criar este diretório no sistema. Posteriormente estarei mostrando para vocês a criação deste diretório e as permissões que serão necessárias para ele. Agora encerraremos a configuração do NetLogon. Ok, terminamos aqui a configuração básica do nosso sistema. Agora vamos salvar e fechar o Nano. Confirmaremos agora a criação do arquivo. Lembra-se da configuração que acabamos de fazer do NetLogon, onde definimos um caminho para ele encontrar os scripts que serão executados? Pois então, agora vamos criar essa pasta e vamos definir as permissões. A pasta foi /home /netlogon. Pronto, vamos acessar essa pasta. Ok, podemos ver que a pasta está em branco. Agora daremos permissões de escrita para todos os usuários do diretório. Opa, faltou o sudo. Pronto, demos as nossas permissões agora. O próximo passo é criar um arquivo .bat com o nome do usuário dentro dessa pasta. Vamos criar este arquivo da seguinte forma. Sudo nano usuário 1.bat. Para o nosso script de teste, vamos utilizar o seguinte compartilhamento. netuse o nome do servidor Samba que estamos utilizando, no meu caso é server cd-rom. Vamos criar um outro aqui, netuse server usuário, salvar o arquivo e fechá-lo. Pronto. Agora o próximo passo é reiniciar o Samba com os seguintes comandos: sudo restart smvd e sudo restart nmbd. O SMBD implementa serviços de compartilhamento de arquivos e impressão, além de autenticação e autorização.
Já o NMBD fornece o serviço de resolução de nomes e anúncio de lista. Pronto, agora o Samba já está no ar com nossas configurações. Vamos agora mapear os grupos e configurar todas as contas necessárias. Para que você seja capaz de adicionar uma estação de trabalho no domínio, você precisa que qualquer grupo que exista no servidor seja mapeado para o grupo Domain Admins, padrão do Windows. Como o nome implica, neste grupo ficarão os usuários administradores de todo o domínio. Primeiramente, vamos criar o grupo administradores da seguinte forma: sudo grupo administradores. Agora, vamos mapear o grupo Windows Domain Admins para o grupo Unix administradores que acabamos de criar, da seguinte forma. Ok, não se esqueça de que o usuário que você for utilizar para adicionar as máquinas ao domínio deve pertencer ao grupo administradores. Vamos fazer isso com um usuário já existente da seguinte forma. Aqui no final vai o nome do usuário. No meu caso, o usuário que eu utilizo é este. Para conferir se o usuário agora faz parte do grupo necessário, use o comando id da seguinte forma: sudo id e o nome do usuário que eu utilizo no servidor Linux. O grupo administradores deve aparecer em alguma parte da saída deste comando. Se não apareceu, aconteceu algum problema. Reveja o comando que você digitou e tente novamente. Depois disso, você precisa adicionar este usuário ao Samba para que o próximo passo funcione corretamente. Para adicionar o usuário atual ao Samba, vamos fazer da seguinte forma: sudo smb swd -a e o usuário que você está utilizando. Aqui vamos colocar uma nova senha para o usuário. Lembrando que essa senha será a senha para o Samba, não a senha do sistema, do Ubuntu Server. Agora nós precisamos dar permissões ao grupo Domain Admins para que ele, entre outras opções, possa usar o script definido na opção do netlogon, no arquivo smb.conf. Para isso, vamos executar o seguinte comando: sudo net rpc write grant U maiúsculo, o usuário que você acabou de determinar, que no meu caso é este, o nosso domínio, ele irá pedir a nossa senha, que acabamos de criar. Ok, tudo certo. Lembrando que a senha que ele pede é a senha do Samba, não do sistema. Se tudo deu certo, agora você pode usar o seu usuário para adicionar hosts ao domínio. Aqui, o procedimento não muda em nada do que você precisaria fazer para adicionar um host a um domínio Windows. Bom, tudo pronto. Você já criou o smb.conf conforme o seu ambiente, já definiu todos os compartilhamentos e reiniciou o serviço para todas as mudanças terem efeito. Agora, vamos adicionar as contas para que você consiga logar sem problemas. Como eu disse, primeiro você precisa criar as contas para todas as máquinas da sua rede, senão nenhum usuário vai conseguir logar corretamente. Para isso, faça o seguinte:
Neste caso aqui, devo antes criar o grupo máquinas. Então, eu crio da seguinte forma: sudo máquinas. Ok, vamos executar esse comando que deu erro novamente. Vamos continuar, sudo. Não se esquecendo do cifrão ao final do nome da máquina. Este comando vai adicionar essa conta ao grupo máquinas, definir o diretório home como dev_null e definir o shell como /bin/false para o cliente 1. Note também que, como dito anteriormente, o nome da máquina tem um cifrão no final. Este comando no exemplo acima vai desabilitar a senha para esta máquina de uma maneira que hash nenhum irá colidir com esta máquina, o que nos dá uma segurança a mais. Para o Linux, é apenas mais uma conta de usuário. Para o Samba, isso vai representar uma máquina autorizada a ingressar no domínio que acabamos de criar. Ok, a conta foi criada no sistema. Agora vamos adicioná-la ao Samba para ela ingressar no domínio. Faremos isso da seguinte forma. Este comando que acabamos de executar é a principal ferramenta para gerenciar usuários e máquinas no Samba. "-a" será um comando de adição. "-m" definirá que você estará adicionando uma máquina, chamada cliente1, ao banco de dados do Samba, e informá-lo que ele deve permitir que essa máquina ingresse no domínio quando ela requisitar. Simples isso, não? Ok, adicionei todas as máquinas do domínio, mas e os usuários? É tão fácil quanto. Você precisa criar a conta de usuário no Linux e depois adicioná-la ao Samba, utilizando os seguintes comandos: sudo user add. Aqui colocaremos nosso grupo máquinas. Vamos criar um nome de usuário chamado usuário1. E vamos utilizar mais outro comando, que é sudo e vamos definir uma senha para esse nosso usuário da seguinte forma: -a, que é para adicionar usuário. Vamos escolher uma senha. Ok, agora o usuário está adicionado tanto no Linux quanto no Samba. Note que a conta do sistema, eu não defino um shell válido para a conta e também bloqueei a senha deste usuário. As únicas credenciais que serão usadas serão as definidas no Samba. Além disso, dificilmente esse usuário deverá ter permissão para logar no controlador de domínio. Portanto, ele não vai precisar de um shell válido. A parte chata é que você vai precisar fazer isso para todos os usuários da sua rede. Agora, o próximo passo é fazer o Windows XP logar no nosso servidor Samba. No Windows XP, logue-se como administrador ou com direitos de administrador. Agora, atualize o registro para permitir a entrada no domínio. Da seguinte forma, vamos iniciar, executar, regedit. E vamos seguir o seguinte caminho. Services. Vamos procurar por netlogon. Dentro de netlogon, vamos procurar os parâmetros. Aqui dentro vamos alterar dois registros do Windows. O primeiro será este. Vamos alterar o valor de 1 para 0. E OK. O segundo a ser alterado será este aqui. Vamos também alterar o seu valor para 0.
Ok. Feito isso, o próximo passo é configurar o nosso Windows XP no nosso domínio criado no servidor Linux. Para isso, vamos nas propriedades do meu computador, nome do computador, e vamos fazer as devidas alterações. A primeira tela você cria em próximo, a segunda também próximo, também próximo, próximo. Aqui vamos colocar o usuário que criamos lá. No nosso caso foi o usuário 1. Vamos colocar a senha que criamos para ele. O domínio que criamos se chama-se teste. Próximo. Aqui colocaremos o nome da nossa máquina. E no caso criamos como cliente 1. Sem o cifrão. E o domínio novamente, que é teste. Aqui você deverá colocar uma senha de administrador, que você configurou as permissões no servidor Samba. No meu caso, é a senha deste usuário. E aqui, por fim, nosso domínio, teste. Ok. Agora vamos reiniciar o nosso Windows XP para entrarmos no domínio. Ok, pessoal. Agora que reiniciamos o nosso Windows XP, vamos entrar com nossas credenciais para o servidor Samba. O usuário que criamos lá e utilizaremos aqui será o usuário 1. Vamos colocar a senha dele. Pronto. Pronto, agora o Windows XP está logado no sistema. Vamos verificar se ele carregou o driver. Carregou um driver H2 que havíamos criado lá, com o perfil deste usuário. E é isso, pessoal. Configuramos um servidor de domínio simples utilizando o Samba. Até a próxima.